para vencer no financeiro, existe uma ordem. A Bíblia é um livro de práticas e orientações para a nossa vida. Provérbios 24, 27 diz assim: prepara o teu trabalho lá fora no campo, prepara os teus negócios, faça as tuas propostas, coloque os teus produtos à disposição dos compradores, negocie, faça e depois construa a sua casa. Se você quer vencer, fazer sucesso, acumular bens, você precisa compreender. Muitas pessoas, antes de vencer financeiramente, antes de ter dinheiro, antes de ter uma rentabilidade constante, eles querem construir uma casa. Ou seja, uma casa é um investimento passivo. Se você não está preparado ainda para construir a sua casa, não construa. Depois que você tiver um lucro excessivo num determinado negócio, que você preparou o seu campo lá fora, você pode ter uma casa, você pode ter o carro dos seus sonhos, você pode construir a família com quantos filhos você quiser. Por quê? Porque você preparou o seu terreno lá fora no campo. Outra coisa que eu aprendo com a Bíblia é que muitas vezes as pessoas perdem a visão, perdem de prosperar, perdem as promessas de Deus, é porque ficam achando que a laranja do vizinho é mais doce, que o gramado do vizinho é mais verde e deixam de considerar aquilo que elas sabem, aquilo que elas conhecem. Você, para vencer financeiramente, você precisa acreditar naquilo que você faz. Você precisa investir naquilo que você faz. Tem uma historinha da Bíblia, onde todos conhecem, que é onde Davi derruba o gigante, resolve o problema com uma pedrada. Uma estratégia simples. Entenda. Davi chega no campo de batalha e a primeira coisa que ele encontra é um familiar perguntando: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Você não está preparado para estar aqui. Muitas pessoas vão te julgar, vão te desconsiderar, vão dizer que você é pequeno, vão dizer que o seu conhecimento é pequeno, vão dizer que você não tem uma condição financeira, vão dizer que você não está preparado para isso, vão desvalorizar você, irão desconsiderar você. Por quê? Porque você é quem precisa saber quem você é. É você quem precisa se valorizar. Os outros nunca vão dar a você o valor que você acredita que você tem. Então você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar naquilo que você pensa, naquilo que você conhece e externar em práticas e atitudes aquilo que você tem dentro da sua cabeça. Então, a primeira coisa que acontece com Davi, quando ele pisa lá nesse lugar, é que existem comandantes, existem capitães, existem sargentos, existem soldados que acreditam que são melhores do que ele. Porém, eles, na visão deles, não era possível vencer aquele gigante, aquele problema que estava desafiando a eles. Os exércitos, nesta época, antes de entrar em conflito e perderem muitas vidas em conflitos, em confrontos, na guerra, eles escolhiam um homem de um lado do exército e outro homem do lado do outro para lutar. O que vencesse, venceu a guerra sem perder muitas vidas, sem que o prejuízo fosse maior. Então, os homens preparados naquela situação, naquele momento, viram o gigante como grande demais. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos olhos, porque muitas vezes os nossos olhos e a nossa cabeça aumenta muito o tamanho do problema. Às vezes o problema não é tão grande assim, porém os nossos olhos com o nosso cérebro faz com que tenhamos medo do problema, medo do enfrentamento, medo do confronto. Todas aquelas pessoas tiveram medo e ficaram paralisadas. É isto que o medo vai fazer com você neste projeto.
É isso que o medo vai tentar fazer com você neste projeto, nessa visão, na sua escolha, vai tentar deixar você paralisado. Deus quer que você vença. Deus vai permitir confrontos, situações difíceis para ver quem é você e se você tem coragem de avançar, se você realmente avança pela fé ou você é paralisado com medo por causa das circunstâncias. Eu vou meditar com você um pouquinho sobre o que acontece antes um pouco na vida de Davi para ele chegar lá no meio de um exército que tem armas poderosas, tem flechas, tem lanças, tem escudo e outros tipos de armas para vencer o gigante, porém eles temem. E Davi chega, um garoto, um menino de 15 anos, e com uma pedrada ele vence o gigante. Eu quero voltar um pouquinho com você no tempo, na história de Davi, para compreender como isto acontece. Por que ele vence o gigante? Veja, Davi na casa dele, ele era o último da sua casa. Davi na casa dele, ele era o menorzinho. Então o que eles faziam com o menorzinho? Colocava ele lá no pasto, junto ao gado, junto às ovelhas, para cuidar do gado. Davi passava o dia todo no meio do mato, sujo, fedorento. Quando a ovelha entrava na moita de espinho, Davi pegava a tiradeira, Davi pegava o seu estilingue e chulepe na moita de espinho, porque ele não ia entrar lá para se espinhar. Então ele fazia chulepe na moita de espinho com uma pedra e a ovelha, pião, corria de lá. Davi fazia isso de manhã, à tarde outra ovelha entrava na moita de espinho, Davi pegava sua tiradeira e pião, e a ovelha schlep, saía de lá correndo. Quando chegava no finalzinho da tarde, outra ovelha na moita de espinho, Davi pegava a sua tiradeira e schlep, e a ovelha pião, saía da moita. Davi fazia isso pela manhã, Davi fazia isso à tarde, Davi fazia isso no finalzinho do dia, Davi fazia isso o dia todo. O que eu entendo aqui nessa história é que quando Davi chegou no campo de batalha, no meio de um exército preparado, ele encontrou a sua família para te confrontar. Muitas vezes, o maior confronto que você vai enfrentar por causa dos teus projetos, por causa da tua visão, por causa da tua ambição saudável, não ganância, porque a ganância você sai atropelando todo mundo, mas a ambição, ela é sempre saudável. O maior confronto que você pode ter, os maiores opositores em relação ao seu projeto, às suas visões, às suas ideias, pode ser no campo familiar. Quantas vezes os pais querem fazer as escolhas para os filhos e querem obrigar os filhos a seguir as escolhas deles porque eles gostariam de terem se realizado em algo e não se realizaram, agora eles querem se realizar nos filhos. E aí, ao invés de você fazer as suas escolhas, eles é que querem fazer para você. Então se frustra porque você escolheu outra coisa. Davi chega no campo de batalha, depois dessas experiências, lá no meio do mato, cuidando das ovelhas, cuidando do gado, e ninguém sabia. Então eles tentaram dizer para Davi que para lutar aquelas lutas, ele precisaria da armadura deles, sabe? Para lutar as lutas que Deus tem para você, nas visões que Ele só dá para você, porque nós não somos cópias de pessoas e Deus dá para cada um tipo de visão. Por isso existem tantas profissões diferentes, por isso existem tantos trabalhos diferentes executados por pessoas diferentes. Nós precisamos considerar aquilo que Deus está nos dando. Muitas vezes nós precisamos aprender a nos comunicarmos bem, estudando um determinado tipo de produto, estudando um determinado tipo de função, para que você possa externar às pessoas com palavras em qualidade. Você só vai fazer isso se você estudar, se você se preparar. Por quê? Porque quem se comunica tem o poder de transformar, promover, construir, sensibilizar, comover e marcar o seu tempo, na sua geração, onde você está, naquilo que você está fazendo. Quando Davi chega no campo de batalha, ninguém sabia, mas ele era um especialista, um implacável estilingador de elite. E por isso, com uma pedrada, ele venceu o gigante.
O que eu aprendo aqui é que nós precisamos valorizar aquilo que nós temos nas mãos. É que nós precisamos dar valor àquilo que nós conhecemos. É que nós precisamos nos qualificar naquilo que nós temos. É que nós precisamos investir naquilo que nós aprendemos a fazer. Muitas pessoas escolhem uma coisa, depois escolhem outra, depois escolhem outra, depois escolhem outra e nunca vai se qualificar para ser bom o suficiente na sua escolha porque fica pulando de galho em galho. Precisamos aprender com esta lição a fazer o melhor com aquilo que você tem nas mãos. E considerando aquilo que você tem nas mãos, acreditando naquilo que você tem nas mãos, conhecendo aquilo que você tem nas mãos, seja profundo com aquilo que você tem nas mãos. Prepara o teu campo lá fora e depois construa a tua casa. Invista no teu trabalho até que ele dê retorno suficiente, retorno sobejante para você comprar carro, casa, fazer viagem. Não fique querendo tudo de uma vez. Por isso, eu quero te dar uma direção. Pegue as tuas armas e vai para a luta. Vai para a luta. Assim como Davi foi e nos ensina em 1 Samuel 16:13. Ele foi para a luta possuído pelo Espírito de Deus. Possuído pelo Espírito de Deus. Uma pessoa normal, qualquer um pode passar na frente dele, mas uma pessoa possuída pelo Espírito de Deus, ninguém pode parar. Surge um obstáculo, ele corta a volta. Surge um problema, ele resolve. Ele não tem apoio, ele resolve sozinho. Ele não tem dinheiro, ele cria estratégias para conseguir dinheiro. Ele encontra parcerias, ele vai para cima, ele cria uma solução. Por quê? Porque não é ele, é o Espírito de Deus promovendo vida e resultado financeiro através dele.